Então vamos dar início, né, à nossa aula de hoje, né, que vai versar sobre a interferência da luz. Então o objetivo da nossa aula é o quê? É ver o que é que acontece quando duas ondas luminosas se combinam, né, que a gente também pode dizer interferir, né, numa certa região do espaço. Também entender o que é que representa essa figura de interferência formada, né? Então, quando existe a interação entre essas duas ondas, né, qual é o resultado que isso vai fornecer para a gente? Como calcular essa intensidade em vários pontos de uma figura de interferência, né? Então a gente vai poder ver que vão ser formadas franjas, né, claras e escuras, né? E isso aí vai estar diretamente ligado ao que a esse processo, né, que está ocorrendo no somatório das minhas ondas que estão no processo de interferência. E ver o que é que acontece, né, com a luz quando essa interferência ocorre, né, em superfícies de uma película fina, né? Então nosso central, né, de dessa estrutura central da aula de hoje é essa. Então bora lá. Primeiro, né, vamos pensar em interferência de ondas e fontes coerentes. Por que a gente está pensando em fonte coerente? Para poder ficar mais fácil, né, a gente tentar entender, né, o nosso processo, né, como a gente vai ver só teoricamente, vai conversar um pouco sobre a física do que está acontecendo. É interessante que a gente tenha equações, né, que elas tenham o quê? Que a gente possa escrever essas ondas. Vocês lembram, né, que uma onda eu vou poder escrever como sendo o quê? Em forma de uma senoidal, né? Então vamos supor aqui que a minha onda é y igual a amplitude dela, né, que me dá a altura daquela onda, né? E aqui um seno, né, de alguma coisa, né? Então essa parte oscilatória vai ser dada pelo seno. Então é interessante que essa nossa fase ondulatória, né, essa parte ondulatória dada pela senoide, seja a mesma para ambas as ondas que forem interferir. Então vamos lá, o princípio da superposição, né? Porque o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma onda entrando no caminho de outra. Então, o meu princípio da superposição, ele vai dizer o quê? Que quando duas ou mais ondas se superpõem, o deslocamento resultante em qualquer ponto em um dado instante pode ser determinado somando-se os deslocamentos instantâneos que seriam produzidos no ponto, né, pelas ondas individuais, se cada onda estivesse presente sozinha. Então, o que é que acontece? Né? Então, a gente sempre vai fazer o quê? Vou pegar a minha onda 1, a equação dela, somar com a equação da onda 2. Se os meus senos lá, né, eles forem os mesmos, então eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a somar as minhas amplitudes. Né? Então, se elas estiverem em fase ou fora de fase, a gente vai ter uma amplitude resultante, ela é o quê? Maior ou menor do que a amplitude, né, da maior dessas ondas que está em situação. Certo? É interessante a gente dizer também que os efeitos dessa interferência, né, a gente fez essa escolha das ondas coerentes, né, para que a gente tivesse mais facilidade nesse estudo, uma vez, né, que a gente vai combinar, né, ondas de mesma frequência, de mesmo comprimento de onda, então a gente vai ter essa facilidade na abordagem. Beleza, então vamos imaginar aqui, ó, tô imaginando aqui que eu tenho uma fonte S1, certo? Aí essa fonte, como se eu tivesse tirado uma foto aqui, né, do instantâneo dela, certo? Então eu vou ter as minhas ondas que vão ser produzidas com uma frequência F e um comprimento de onda lambda, né? Espalhando-se a partir da fonte em todas as direções. Então a gente pode verificar aqui, ó, tá aqui a fonte S1, minha onda se propagando, aqui vão ser, ó, em azul as minhas frentes de onda, ó, e a distância entre duas, né, delas, né, eu vou ter o que? Eu vou ter um comprimento de onda. Eu vou poder dizer que a velocidade de propagação dessa minha onda, ela vai estar relacionada com o que? Com a frequência dela e com o comprimento de onda, dessa forma aqui, ó, que V, certo? É lambda F. Certo? Então, eu vou poder ver isso aí. Então, eu estou imaginando aí que eu só tenho uma única fonte, então ela vai se propagar livremente. O que é que eu vou pensar agora? Se eu quero uma interferência, eu vou precisar o quê? De uma segunda fonte emitindo uma onda. No caso da gente, a gente fez a opção por ser uma onda, né, que tivesse o quê? A mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, para poder a gente ver o que era que acontecia, né, com essas ondas somadas em uma certa região do espaço, né? Então é o que a gente fez aqui, certo? Ó, então aqui, ó, tinha minha fonte S1, agora eu tenho uma fonte S2 também. A gente colocou aqui que tinha uma distância de 4 comprimentos de onda
entre essas duas fontes, né? A gente precisa ter essa distância entre elas para que a gente tenha o quê? Para que as propagações, né, consigam, né, sair separadas, né? Ó. Então, o que é que acontece? Tá aqui a minha onda S1, ó, que está liberando minhas frentes de onda azuis. Minha fonte S2, ó, tá liberando minhas frentes de onda verdinhas aí. O que é que eu posso verificar, ó? Que em vários pontos, o que é que eu vou ter? A minha onda verde, ó, a minha frente de onda verde, vai cruzar com a minha frente de onda azul. Então, toda vida que acontecer aqui, aquele ponto é um ponto de interferência. Certo? É um ponto de interferência. Então, eu vou poder escrever qual é a onda que vai estar resultante naquele ponto. Então, vamos supor que, ó, aqui no ponto A, né, ó, eu tenho um ponto de interseção entre uma frente de onda que saiu da fonte S1 e uma frente de onda que saiu da fonte S2. O mesmo para o B e para o C, né? Então, eu vou poder calcular a interferência em cada um desses pontos. Como a gente sempre está prezando aqui, né, na disciplina, a gente está mais prezando pelo contexto físico, né, do que mesmo pela matemática. Então, a gente não vai trazer equações para a gente ficar somando, para ver como é que vai ser esse somatório de ondas. A gente vai discutir a física do que está ocorrendo, né, dentro do fenômeno. Então, bora lá. Eu vou ter dois tipos específicos de interferência, certo? A interferência construtiva e a interferência destrutiva. Então, vamos pensar aqui, certo? Que eu tenho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui que eu estou falando sobre interferência construtiva, ó, eu vou dizer que esse daqui, ó, é uma onda que está saindo da minha fonte 1, certo? E aqui, ó, uma onda que está saindo da minha fonte 2. Vão chegar num certo ponto e eles vão o quê? Se sobrepor. Esses pulsos aí, eles vão se sobrepor. Perceba que acontece o quê, ó? As duas amplitudes, ó, se eu imaginar aqui, ó, uma linha imaginária aqui, ó, um eixo X, por exemplo. As minhas duas ondas, elas estão o quê, ó, com a amplitude acima desse eixo que eu estou pensando aqui em imaginário, né? Então, o que é que acontece? Quando eu somar, né? Então, a minha amplitude resultante aqui num certo ponto vai ser o quê? A amplitude da onda 1 mais a amplitude da onda 2. Ó, percebam que esse pulso aqui, ó, ele tem, né, uma representação mais, ó, com maior tamanho aqui, ó, maior amplitude do que cada uma das minhas amplitudes. Uma coisa que a gente não pode esquecer é o quê? É que a partir do momento que aquelas ondas terminam de se cruzar, elas continuam o movimento delas como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecido, certo? Mas aí a gente está considerando que as nossas ondas são ideais, né? Aí elas vão, se não teve nenhuma perca de energia, elas seguem o caminho delas como se nada tivesse acontecido. Então, numa interferência construtiva, o que é que acontece? A minha onda resultante, ela vai ter o quê? Uma amplitude maior, né, do que a amplitude individual de cada uma das minhas ondas. Na minha interferência destrutiva, o que é que eu posso observar? Ó, se a gente passar aqui o mesmo traçozinho X, eu vou ter o que? Ó, que uma amplitude está acima dele, né, de uma onda, e a da outra está o que? Está abaixo. Então, quando eu for somar, é como se esse daqui fosse entrar na minha equação de onda mais A1, amplitude 1, e esse aqui fosse entrar menos A2, né, ó, já que ele está abaixo do meu eixo. Quando eu for somar, ó, aqui dava o que? Ó, A1 menos A2. Vamos voltar aqui para a construtiva. Quando eu for somar aqui, ó, como as duas estão acima, vai ser quem? A1 mais A2. Aqui, ó, A1, que eu já estou considerando que é a maior, né? Menos A2. Então, o que é que acontece? Ó, no ponto lá de superposição, a minha onda vai ter uma amplitude que vai dar o quê? Ela vai dar essa diferença. Ora, no caso da gente aqui, a amplitude da onda 1 é maior do que a amplitude da onda 2. Então, a resultante, né, ela vai estar, né, similar aqui, ó, para cima, né, ó, como a minha onda 1. Se a maior amplitude fosse a 2, eu ia ter o quê? Eu ia ter essa onda aqui para baixo. Lembrando também que depois da superposição, esses pulsos eles seguem como se nada tivesse acontecido. Beleza, então eu já sei que na interferência construtiva eu vou ter uma ampliação da amplitude, né? E na destrutiva eu vou ter uma diminuição de amplitudes, né? Então vamos aqui, né, continuar o nosso pensamento. Como é que eu vou fazer isso? Certo? Como é que matematicamente eu vou ver isso? Então, sempre que eu tiver onda interferindo construtivamente, a diferença de caminhos tem que ser o que? O número inteiro de comprimento de onda. Por quê? Porque eu vou precisar que elas estejam em fase, certo? Ou que as minhas duas ondas aqui, ó, ou estejam para cima ou as duas estejam para baixo.
Aí, quando eu tiver uma para cima e uma para baixo, elas estão fora de fase. Isso aqui, ó, só vai acontecer, certo? Quando elas estiverem na mesma fase, aqui quando tiver uma diferença de fase. Então, ó, interferência construtiva, eu vou sempre pegar o quê? Vou sempre ir atrás de saber qual é a diferença de caminho que vai, né? Essa onda vai percorrer de um ponto a outro. Tô imaginando aqui, ó, minha fonte é S1, aí tá liberando aqui, ó, uma onda, aí ela vai chegar aqui nesse ponto B. Minha fonte S2, ó, tá liberando essa verdinha aqui, que também vai chegar no ponto B. Olha, vamos contar aqui os comprimentos de onda, ó. Tá aqui, ó. Um comprimento de onda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então eu tenho 7 comprimentos de onda aqui, ó. Lembrem, né, que um comprimento de onda, ele termina quando o quê? Quando a minha onda vai se repetir, ó. Então tá aqui, ó, um comprimento de onda, ó, ele saiu aqui, ó, subiu, desceu, chegou aqui. Então foi um comprimento de onda. Então foi isso que a gente contou. Então aqui, ó, essa distância entre a fonte S1 e o ponto B, eu tenho 7 comprimentos de onda. Se a gente for contar aqui de S2 até B, eu tenho o quê? 9 comprimentos de onda. Vamos pegar a diferença de caminho. A diferença do caminho, o menor menos o maior, vai ter o quê? Ó, um R2 menos 1, 2 comprimentos de onda. Então, como é múltiplo de um número inteiro de comprimentos de onda, ela vai estar na mesma fase. Certo? Então, eu vou dizer que a minha interferência é construtiva. Então, minha interferência vai ser construtiva sempre que a diferença de caminho que vai ser percorrido por essas ondas for o quê? For um múltiplo de um comprimento de onda. A minha interferência destrutiva, ele não vai poder estar, né, na mesma fase. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa diferença de caminho vai ser o quê? Vai ser, como eu estou pegando ondas coerentes, né? Tá pegando o quê? Vai ser múltiplo, né, de meio comprimento de onda, né, ó. Então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui pro ponto C, ó, a fonte 1, né, ó, que tá saindo aqui uma onda, né, ó, e se a gente for contar aqui, eu vou ter o quê, ó, 9,75 comprimentos de onda. Da S2, conta do mesmo jeitinho, certo? Ó, um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda. Aí, da S2 até 6, 7,25 comprimentos de ondas. Pronto. A diferença de caminho, ó, deu menos 2,5 comprimentos de onda. Então, isso aqui, ó, não é um número inteiro de comprimentos de onda. Então, eu sei o quê? Que a minha interferência nesse ponto C vai ser destrutiva. Então, eu tenho o quê, ó? Essa figura aqui, ela tá representativa disso aqui que a gente tem, ó. Então, ó, a interferência no ponto B é construtiva, a interferência no ponto C é destrutiva, certo? Então, aqui, ó, vai ser uma região de claro. Sempre que eu tiver uma interferência construtiva, eu vou ter uma região de claro. Sempre que eu tiver uma interferência destrutiva, eu vou ter uma região de escuro, certo? Então, vamos imaginar aqui, né, como é que a gente pode dizer isso, né, de um modo mais amplo, né? Então, vamos pegar aqui duas fontes, né, e ver como é que dá a interferência luminosa quando ela passa por duas fendas. Então, eu estou pegando aqui uma luz monocromática, né? Ela está passando aqui por uma fenda. Eu passo por essa fenda para poder ter o quê? Para poder ela começar a ter as minhas frentes de onda. E depois ela vai passar por duas fendas, né? Então, isso aqui eu garanto que as ondas que estão passando por aqui são coerentes, certo? Porque elas são originadas pela mesma fonte. Então, aqui eu vou ter a minha fonte S1 e a minha fonte S2. Aí, cada uma vai lançar suas frentes de onda. O que é que vai acontecer? Como a gente viu aqui, ó, alguns pontos eu vou ter interferência construtiva e em outros eu vou ter interferência destrutiva. Então, isso aqui, ó, vai produzir essa figura de interferência, certo? Onde eu vou ter franjas mais brilhantes, né, que a gente também pode encontrar na literatura como franjas claras, quando a minha interferência for construtiva. E franjas escuras, certo? Quando as minhas franjas, né, elas estiverem escuras, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma interferência destrutiva, né? E vai significar o quê? Que as minhas ondas, né, elas estavam fora de fase, né? Então, a gente vai ter essa relação aí entre elas. Vamos pegar aqui, né, uma análise geométrica disso que está acontecendo, certo? Então, estou imaginando aqui, ó, tá aqui minhas duas fontes, ó, S1 e S2, estou colocando aqui, ó, dizendo que aqui é uma distância D entre essas minhas duas fontes e vou ver qual é a interferência que está ocorrendo aqui no ponto P, certo? Eu estou dizendo aqui, ó, que esse ponto P, ó, estou pegando aqui, ó, uma reta que passa bem no meio aqui, ó, colocando aqui a origem, né? Vou dizer que esse ponto P está aqui a uma distância Y.
certo? Então, o que é que acontece? Numa situação real, opa, vamos voltar aqui. Numa situação real, posso dizer o que, ó? Que a fonte S1, né, ó, vai liberar aqui uma frente de onda, né? Aí ela vai estar o que? A onda luminosa aqui, ó, vai percorrer o caminho R1, pela fonte S2 vai sair essa aqui. A gente está interessado em quê? Para saber a interferência? Diferença de caminho, né? Ó. Então, o que é que acontece? A diferença de caminho que tem aqui entre elas, ó, é justamente essa daqui, ó. Certo? Esse D seno de teta. Por que que eu vou dizer isso? Né? Porque aqui eu tenho o meu triângulo, né? Só que o que é que a gente vê normalmente, certo? Isso aqui é a minha situação real. Na minha situação ideal, que é o que a gente sempre estuda, a gente vai dizer o que, ó, que essa distância entre as duas fendas, ela é muito menor do que a distância entre o lugar onde está as fontes e o anteparo onde vai ser produzido a minha figura de interferência. Né, ó? Então, o que é que acontece? Se isso aqui vai se distanciando, né, vai ficando muito longe, essas duas retas aqui, elas começam a ser paralelas. Então, isso aqui é uma geometria ideal e aproximada. Né, ó? Então, se isso aqui é verdade, a gente consegue dizer, ó, que essa minha diferença de caminho aqui, ó, né, ó, que vai ter aqui, ela é quem? D seno de teta, ó, porque eu fiquei com esse triângulo aqui, ó, onde essa hipotenusa é D, né, ó, esse ângulo aqui, estou considerando teta, né, que é o mesmo aqui, então a gente consegue fazer isso aqui. Então, vai ser a nossa diferença de caminho. Então, a gente consegue também ver, visualizar geometricamente como é que acontece, né, essa interferência por duas fontes. Né? Lembrando que, né, a gente está mais centrado, né, nesse pensamento de uma produção, porque o que é que a gente imagina? A gente imagina o quê? Né, de modo frio? Que se eu colocar uma fonte, se ela fosse se comportar como partícula, né, uma fonte luminosa como partícula, ia fazer o quê? Ia ter só um canhão que ia apontar e só ia ter luz naquele ponto. Mas quando você tem duas fendas e tem, né, e ela vai se comportar como uma onda, a interferência, você tem que estudar a luz como uma onda, a gente vai ver toda uma figura de interferência com regiões de claro e de escuro para serem apresentadas. Uma coisa interessante que a gente pode ver também é a interferência em películas finas, certo? Porque o que é que acontece? Que é tipo o processo de visão. Né? O que é que acontece? Eu tenho o que? Eu tenho que o meu olho ele recebe informações de diversas fontes luminosas, né? E ele vai o que? Em alguns pontos, né, onde ele vai reconhecer para a visão, eu vou ver o que? Qual é a interferência do que está ocorrendo ali. Então, eu estou imaginando aqui, ó, a gente costuma ver faixas brilhantes coloridas quando a luz solar é refletida em bolhas de sabão, né? Então, isso aí a gente consegue ver isso. Ou em película de óleo flutuando na água, então a gente consegue ver bem direitinho ali. Esse efeito, ele é produzido pela interferência da luz, certo? Então, as ondas luminosas, elas são refletidas pelas superfícies opostas dessas películas e a gente vai poder ver o que? A interferência em cada ponto. Né, ó, então eu estou imaginando aqui, ó, eu tenho um raio luminoso aqui, ó, que está vindo pelo ar, aí chega aqui nessa película, né, que no caso aqui é o olho, né, ó, aí ele vai aqui, ó, vai passar aqui para essa película, aqui eu já tenho dois materiais diferentes, como eu tenho dois materiais diferentes, eu posso observar o quê? Que eu tenho dois índices de refração diferentes, então a velocidade aqui vai mudar, por isso que tem essa inclinação, aí ele vem reflete aqui, ó, dentro dessa superfície, volta para o ar, né, ó, aí já vai aqui, então vai chegar aqui, né, a minha informação. Então, a luz refletida na superfície superior e inferior da película, né, ó, encontra-se, né, ó, então ela vai aqui, ó, uma parte aqui, ó, reflete aqui, e a outra parte, ó, reflete aqui. Vai se encontrar lá no ponto P, ó, entrou aqui, ó, se encontra no ponto P, aí algumas cores vão interferir construtivamente, outras cores vão interferir destrutivamente, então vai criar essas faixas de colorimetria. Né? Então é interessante que a gente perceba que tratar a luz como partícula ou como onda é fundamental para poder a gente estudar algumas propriedades dela. No caso da interferência, a gente tem que pegar as propriedades ondulatórias da minha luz. Certinho? Então, por hoje é só e a gente se vê em breve.